Vamos para o nosso quadro Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Ok, já estamos conectados então. Dr. Youssef, muito boa noite. Obrigado por atender o programa Piracicaba agora. Tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. O Youssef está direto ali da Unimed, né? Justamente, eu estava falando agora, doutor, a gente obedecendo a quarentena, né? Não tendo entrevistas aqui, recebendo os nossos convidados. Nós gostaríamos muito de receber nossos convidados, porém, obedecendo essa quarentena, tem que prevenir. E faz parte também, um programa jornalístico, trabalhar dessa maneira. Ou seja, né? Fazer entrevista via internet, correto? Exato. Melhor assim agora, né, nesse momento. Melhor assim, com toda certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho da Unimed. Como que a Unimed Piracicaba tem atuado, né, ao lado da Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba no combate à pandemia do Covid-19? Bom, nós tivemos, junto ao prefeito de Piracicaba, 2 reuniões, participamos, no qual ele nos convocou, e determinou algumas diretrizes para a gente continuar o trabalho dentro da cidade, para que se fosse todos numa linguagem mais ou menos parecida da forma da condução dos casos. E a nossa parceria com a prefeitura, no caso, seria, nós disponibilizamos para a prefeitura qualquer necessidade, o nosso corpo clínico, o nosso hospital estaria à disposição para quaisquer eventualidade junto ao poder público, né, da cidade. Além do que, a determinação e as ocorrências dentro da Unimed seriam passadas claramente, imediatamente, ao senhor prefeito Vargas Neto. Perfeito. Olha, você que está em casa e quiser participar também, nossos telefones aí estão com as linhas, né? Liberados para você participar, você pode mandar fazer sua pergunta ao vivo pelo 2534-1234. Olha, uma das ações, Youssef, para a gente falar um pouquinho aqui da Unimed, uma das ações foi a implantação do pronto atendimento 24 horas, sintomas de gripe, né, no hospital da Unimed, né? Qual foi o objetivo desse espaço exclusivo? Estamos acompanhando as imagens nesse momento, nós estivemos lá para mostrar. Fica bem ao lado do hospital da Unimed. Eu queria que você falasse um pouquinho, Youssef, o objetivo desse espaço exclusivo. Exatamente, Neto. Esse espaço foi elaborado exatamente para você poder diferenciar, porque o hospital, o acesso ao pronto atendimento, ele é amplo, entendeu? Entre inúmeras pessoas, inúmeros casos diferentes, de diversas patologias, e a gente ficou um pouco preocupado em relação a isso, que algumas pessoas que estariam infectadas, em contato com outras não infectadas, e com pessoas, com médicos ou colaboradores que não estavam preparados para receber tais atendimentos, de pacientes, mesmo assintomáticos, infectados. A gente preocupou-se tanto que qualquer sintoma gripal, a gente elaborou que deveria passar por uma triagem diferenciada, com médico e colaboradores prontos, preparados para recebê-los. E nós colocamos essa tenda, fizemos essa tenda ao lado do hospital realmente, no estacionamento do hospital, e que está atuando normalmente, em 24 horas realmente, atendimento médico dos colaboradores, e nós classificamos e montamos um protocolo e um fluxo de atendimento. Esse fluxo de atendimento, ele passa pelo seguinte: qualquer pessoa com sintoma gripal, ele vai diretamente direcionado para a tenda, ele não entra no hospital. O atendimento, se ele tiver sintoma gripal e tiver, faz-se um teste de H1N1, influenza A e B, se der positivo, esse paciente é medicado naturalmente pelos sintomas e vai para casa. Se esse exame der negativo, nós resolvemos fazer o COVID, e se a pessoa tiver sintomas leves, a gente entra com medicação, atualmente, que todo mundo já sabe, que conhece, muitos países usam, e o Brasil também, em muitos lugares, muitos hospitais, pronto atendimentos, que é a azitromicina e a hidroxicloroquina, e aguardamos o resultado do exame.
Agora, se ele tiver sintomas já mais graves, com espinéia, com saturação já baixa, a gente encaminha diretamente para o bloco 1, que é um bloco de isolamento, já isolado. Nós isolamos já 2 blocos para o Covid. O bloco 1 está lá para ele não atravessar o fluxo onde as pessoas convivem no hospital, no pronto atendimento. Então ele é direcionado para um setor para não ter contato com ninguém. Que lá vai ter um médico que só atende esse paciente, que ele está isolado lá também, o corpo de colaboradores também. É para isso que nós tomamos essas condutas. E esse protocolo está sendo seguido de uma certa forma muito boa, inclusive. Doutor Carlos, além de toda essa parte, né, estrutural que o Hospital Unimed está tomando, né, existem outras ações também para melhor atender o beneficiário durante esse período de pandemia, né? Queria que o senhor avaliasse também a questão aí do telemedicina, que a Unimed também como uma das pioneiras, né, no Brasil, e também o aplicativo da Unimed. Como é que o senhor avalia, como é que está o andamento dessas ferramentas nesse momento aqui, até agora da quarentena e da pandemia? Exatamente, Maria. Se o paciente, ele não, por acaso, não quer sair de casa, não quer ir ao hospital, ele está com alguns sintomas, alguma coisa, está em dúvida, ele tem à disposição um aplicativo no site da Unimed, de uma empresa que nós contratamos em São Paulo, chamada DocWay, que ela dá essa teleassistência, seja por telefone ou por vídeo. E ela orienta as pessoas se ela deve ir ao hospital ou não, em decorrência dos sintomas que ela está apresentando. Além disso, tem também um aplicativo pelo celular, o aplicativo do beneficiário, que ele, através desse aplicativo, vai buscar informações e orientações em relação ao coronavírus. Então, foi essa forma que a gente encontrou hoje, a tecnologia que se usa realmente hoje. Nós aceleramos esse processo. Nesse momento é importante e quiçá isso vai ser determinante não só para essa pandemia que está ocorrendo, mas para outras situações que virão no atendimento médico da Unimed futuramente. Esperamos que isso se concretize como um fator que agregue bastante ao beneficiário. Esse contato rápido e simples através da inovação em saúde. Agora, doutor Youssef, a gente sabe que os casos de Covid-19 são crescentes, é inevitável isso. Aqui na cidade de Piracicaba, dia a dia, ele vem crescendo. A cidade esperava esses números, Youssef? A cidade esperava realmente que a gente chegaria nesses números? Os números estão abaixo? O comportamento da cidade está ajudando? Eu queria que você falasse um pouco disso, que houve um planejamento, a gente sabe disso, como foi dito, né, entre os médicos, né, entre a Unimed, que é referência na nossa cidade, entre a prefeitura, né? E eu gostaria de saber também se há uma estimativa de total de casos na cidade, se tem como colocar uma estimativa de casos aí após, né, esses 15 dias, né, consequência aí as 2 semanas seguintes. Se tem como a gente mais ou menos imaginar como é que vai ser, de acordo com o comportamento da cidade, que é uma influência direta, né? Olha, Neto, eu acredito, a Piracicaba já segurou bem, eu acredito, pela população que ela tem, pela região de abrangência, principalmente nós da Unimed temos com várias cidades satélites aqui, Rio das Pedras, Tietê, Serquilho, Laranjal, São Pedro, Água São Pedro, Santa Maria, Charqueada. Nós tivemos poucos casos, eu acredito, a Unimed, por exemplo, eu acho que nós esperávamos mais. Haja vista que o pronto atendimento chegou a atender sintoma gripal 30 em 24 horas, mas teve dias que não atenderam nem 6, nem 2, nem 1. Já aconteceu isso. Então eu acho que o isolamento ocorrido a partir do dia 23 de março, que começaram, né, realmente essas atitudes, ajudou e contribuiu para essa diminuição, entre aspas, né, essa não amontoado de casos que começaram a pipocar em vários lugares do estado. Mas o principal causador disso, na minha opinião, é a aglomeração. A aglomeração traz
taxa de infecção, de transmissão. É um vírus que multiplica rapidamente, fácil transmissão, e quando ela grava muito fortemente, atacando o sistema respiratório. Então, eu penso que ajudou bastante. Apesar de nós estarmos no interior, você vê que as cidades do interior, poucas foram afetadas, mesmo Campinas, que é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, Ribeirão Preto, que tem 800 mil habitantes, Rio Preto, que tem 600 mil habitantes, Sorocaba, que tem 800 mil habitantes, são maiores que Piracicaba. Também o número de casos não é relevante em relação à população. Então eu acredito que o interior do estado de São Paulo parece estar bem protegido, parece que a quarentena deu resultado. Ao contrário de São Paulo, o número de infectados em São Paulo é muito maior, realmente, porque houve uma contaminação muito grande, principalmente quando se usava o metrô. Né? O metrô foi um fator determinante, eu acho, e os aeroportos. Pois não, Mar. Doutor Carlos, a respeito, né, do ápice, né, que vem se falando, a previsão é que seria maio, né, que teríamos aí o ápice em nível nacional no Brasil, né? A gente sabe que a partir desses meses que começa a cair a temperatura, inclusive, né? Estamos em pleno outono, daqui a pouco caminhamos para o inverno e isso também acaba tendo aí uma baixa de imunidade natural das pessoas. No Brasil, esse ápice, a previsão, né, que seria em maio, isso está mantida, doutor Carlos? Eu quero até aproveitar, doutor Carlos, aproveitar a coletiva do governador Dória, né? Ele estendeu, então, do dia 22, vai até ao dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio, né? Queria que você comentasse isso também, Youssef, por gentileza. Exatamente. Na verdade, se você fazer computar todos os dias, vai dar praticamente mais de 45 dias. Né? Exatamente. Isso vai ajudar, evidentemente, a diminuir, a mudar o número de aparecimentos de casos em volume grande. Mas tem o problema, a preocupação maior é o seguinte: até quando você arrasta uma quarentena? E quando que você interrompe uma quarentena? Porque existe o efeito de você prolongar a quarentena e não flexibilizar um pouco, e a contaminação ocorre de forma muito lenta. E às vezes você não precisa ser uma contaminação da população imunizada de uma forma tão rápida, mas também não tão lenta. Se você acabar com a quarentena, às vezes depois de 45 dias, e soltar toda a atividade comercial, pública, de todos os setores, você pode ter um pico rápido também. Esse é a grande dúvida que todo mundo se pergunta. Será que compensa você não flexibilizar? Porque até quando você vai carregar a quarentena? Eu acho que 30 dias, 20 dias, 25 dias, já estamos em quarentena praticamente há 3 semanas. Sim. Um pouco mais de 3 semanas, uns 23 dias. Exato. Eu acredito que vai chegar uma hora, você tem que achar uma solução que consiga essa contaminação ocorrer de uma forma mais rápida, sem ter esse colapso da saúde que todo mundo questiona. Né? Fala assim, não pode abrir porque o sistema de saúde nosso não é extremamente, não suporta. Haja vista que no Brasil, um estado do Brasil lá, o Nordeste, 2 estados, é uma pena a gente ter que falar isso e ter que admitir. Mas lá o número de leitos de UTI nos 2 estados era muito pequeno em decorrência da população que tem. Existe um número de leitos de UTI para leitos de hospital. Todo mundo sabe disso. Você tem que ter leitos de UTI, pelo menos um leito de UTI a cada 10 leitos hospitalares. Você é obrigado a ter. A Unimed hoje ela tem de UTI adulto, ela tem mais que... Nós temos 200 leitos, 220 leitos. Nós temos mais que 22 leitos. Né? Aliás, nós temos muito mais que isso. Entendeu? A gente pode usar leitos de UTI, temos respirador 61 respiradores, então nós temos... Então você precisa ter uma certa retaguarda, uma certa estrutura. Então, muito me surpreendeu as 2 cidades capitais lá no norte e nordeste, não está estruturada para tal situação. Mínima de situação. Quer dizer, em pouco tempo os leitos já se acabaram.
Então você então precisa tomar muito cuidado. Se você liberar demais, você pode realmente ter uma contaminação muito alta, e aí o sistema não suporta. Mas se você flexibilizar aos poucos, e preservando os idosos, principalmente a faixa etária, não deixando eles saírem, se expondo demais, preservando eles em casa, e orientando com as pessoas que saem, vai com máscara, que saem, que usem álcool gel, mesmo que usem a higienização da mão frequente. Tudo isso ajudaria aos poucos e acontecendo isso daí. Mas no interior não vejo tantos problemas. Eu vejo esse problema maior em cidades grandes. Esse é o grande problema. As cidades maiores têm que ser um pouco isoladas, porque é ali que ocorre a aglomeração. Cidade do interior é muito difícil ocorrer grandes aglomerações, a não ser em mercados, shoppings, aí realmente ocorre, cinemas, aí ocorre, mas no dia a dia, nas ruas, é difícil a aglomeração. Na cidade do interior. Haja vista que 90% das cidades do Brasil, praticamente 90% não tem nenhum caso. Né? Isso é evidente, os números mostram, né? Agora, São Paulo, é uma cidade de aglomeração, teve bastante. Que tem mais, né? Agora, Youssef, tem uma situação aí que foi colocada hoje também, que é o seguinte: a gente tem esse problema, como você acabou de falar, alguns estados, né, em algumas localidades, já se esgotaram a UTI. Porque justamente o que você falou, fazendo um paralelo com a Unimed, por exemplo, quando se constrói um hospital, o médico, o gestor, ele já pensa na quantidade de UTI, já prevendo qualquer tipo de situação. Eu me lembro que uma vez você me falou uma coisa, achei muito interessante, ele falou: Neto, aqui a Piracicaba é cercada de muitas estradas, é uma das cidades que mais tem estrada que passa pela cidade, ou seja, o perigo, a probabilidade de um acidente grave envolvendo, por exemplo, um ônibus, né? Deus nos livre, claro, mas é iminente. Então você tem que ter uma estrutura, a estrutura voltada para a quantidade de associados. Não dá para você ter uma quantidade de associados ampla, qual é o caso da Unimed, e ter um hospital aquém. Então o gestor pensa nisso. E aí quando a informação chega para nós que cidades, né, tem estado do Nordeste que já não tem mais leito de UTI. Quer dizer, qual foi a demanda da preocupação na construção desses hospitais? Por isso, há o problema maior, né? Quer dizer, você tem hospital aí, localidades que tem 15 UTIs, tem 10 UTIs, você não vai conseguir atender, porque a doença pede dias de internação na UTI. E ao mesmo tempo, Youssef, eu ouvi agora, né, durante a coletiva também, um questionamento sobre, após enfim, né, a cidade de São Paulo, por exemplo, que vão ter vários infectados. Isso por conta do volume. A cidade lá não para, né? Enfim. Quando acabar os leitos, eles vão migrar para o interior. Correto? Isso vai acontecer, inevitável, não é? Como foi Itália e Alemanha. Eu já há 2 semanas atrás, eu acho, isso não tem muita falha na minha memória, eu já assinei um documento do Estado disponibilizando leito se precisar. Já veio um documento para mim do Estado, esse documento foi assinado pelo presidente da Unimed aqui, já tendo que ter colocado disponibilização de leite se precisar realmente. Então, existe realmente o risco, né? E a gente agora está acordando, o país está acordando para uma coisa que já deveria ter se pensado há muito tempo. Ocorreram nos últimos anos, na última década, essa década inclusive, no começo dessa década aqui, 2010, 2011, diminuição de leitos no Brasil. Diminuíram leitos no país. Ao invés de aumentar, diminuíram, né? Uma série de leitos. Aparentemente diminuíram 35 mil leitos no país nesse período dessa última década. Então agora está mostrando a necessidade de precisar de leitos, né? Agora que as pessoas estão vendo e hospitais equipados, quando você monta esse projeto, a gente vê muitos hospitais no país inaugurados sem nem a fundação pronta, né? Leva-se verba, não se constrói, não se faz nada. E a gente fica assim, Piracicaba é uma cidade privilegiada, eu acho que
todos os hospitais estão prontos, preparados. Eu tenho que enaltecer aqui a atuação do prefeito do Barges e do secretário da Saúde, o Pedro Melo, que foram à frente, chamaram, conversaram, explicaram, e de uma forma conjunta agregaram a cidade. Afinal, Piracicaba é uma cidade inesquecível para quem vem aqui conhecer, e para os que estão aqui é intransferível, como se diz, né? Então, Piracicaba, eu acho que hoje ela é um exemplo em termos de saúde para a população e para o Estado e para o país. Aliás, também é considerada a melhor cidade hoje, com IDH alto. Isso é fundamental. A educação do povo é mais fácil de você convencer, de você explicar, né? Isso aí ajuda bastante. Uma cidade universitária, né? Importantíssimo isso daí, para a compreensão e adesão de uma série de medidas que a gente toma. Olha, estamos ao vivo conversando, né, com o presidente da Unimed Piracicaba, o Dr. Youssef, que está lá na Unimed, né? A rotina não mudou, né, doutor? A sua rotina, a rotina de toda a equipe não mudou. Você sabe que todos... Não muda. A minha rotina, apesar de eu fazer parte do grupo de risco, como se diz, por causa da idade, mas a minha rotina não mudou. Eu estou só atendendo gestantes, né? Eu não estou atendendo consultório ginecológico praticamente nenhuma. Só gestantes, né? E aqui na Unimed me dedico todos os dias até a noite, principalmente nesse período que a gente está muito preocupado com uma série de coisas, mas o mais importante para nós é darmos para o beneficiário nosso a segurança e tranquilidade de que a gente fará de tudo, né, para dar o melhor atendimento para eles, melhor posicionamento e clareza do que está acontecendo dentro da Unimed em relação à atuação da epidemia. Todas as noites aqui no programa Piracicaba Agora, Youssef, a gente, junto com o nosso público, a gente pede a Deus a proteção, viu, de todos os especialistas, de todos a equipe, né, que toma conta, né, dos nossos enfermos, né, toda a equipe da saúde pública, né, da saúde, enfim. A gente pede todos os dias, a gente fala dos médicos que estão na Unimed atendendo, né, dos enfermeiros, da equipe que faz a limpeza, né? Quer dizer, é muito carinho, muito amor numa situação como essa. Sempre tem, né? Quem trabalha na área da saúde tem que ter muito amor. E numa situação como essa, a gente vê ainda mais esse amor, né? Porque tem que se dedicar, não é? Exatamente. Nós temos uma equipe de médicos, de colaboradores que estão na linha de frente, receberam treinamento, né, em relação ao fluxo, a forma de como encaminhar o atendimento, quando for para internar, quando tratar, tem realmente os protocolos estão sendo obedecidos, e a equipe é muito boa de médicos, de colaboradores, a enfermagem também muito ativa. Nós estamos seguros por causa disso, porque tem equipe junto que se aprimorou, nos preparamos para isso. Isso ajuda muito, porque eu fico mais tranquilo, né? Fico com a consciência de que eles estão dando o máximo deles, o melhor deles, para que a Unimed tenha realmente e mostre aos seus beneficiários aquilo a que ela veio a prestar, o serviço que eles são pedidos, né? De uma forma clara e bem objetiva. Nós temos que dar segurança para os nossos beneficiários. Perfeito. Youssef, chegaram algumas perguntas também de telespectadores, e aí são algumas dúvidas em relação justamente ao Covid, né? Ao coronavírus. E aí a gente queria tirar essas dúvidas. Temos essa possibilidade ainda? Temos mais um tempinho? Pode ser? Pode. Se eu puder responder, eu falarei com certeza. Vamos lá. Com certeza. Doutor, quando a gente anunciou, né, que o senhor traria esse tema para a gente hoje, foram chegando algumas dúvidas bem comuns, assim, entre todos, né, da população. A Laura, do bairro Vila Industrial, ela quer saber se a vacina contra a influenza deve ser tomada mesmo se a pessoa estiver com o sintomas, diagnóstico, né, do coronavírus. Se ela for diagnosticada. Não é aconselhado. Não é. Você está com um processo já de imunidade
sendo colocado em xeque ok. dentro no seu organismo, você vai colocar mais um fator, porque o vírus da influenza também é um vírus, só que ele não é um vírus, é um vírus atenuado, a gente chama um vírus mais calmo, né? Mas assim mesmo você colocar em xeque seu sistema imunológico. E mesmo com vacinas são contraindicadas em processos infecciosos transitando por um paciente, seja viral ou bacteriano. A dúvida que chegou também, doutor, quem pega uma vez pode pegar novamente? Quer dizer, pode adquirir novamente o Covid-19? É um tema polêmico. É um tema polêmico, porque alguns falam que sim, e outros falam que ele pode reinfectar-se pelo mesmo corona. Puxa. Essa é a dúvida. Eu acho que os próximos trabalhos aparecerão, porque isso na verdade são alguns meses só, mas eu tenho certeza que logo vão aparecerão trabalhos, estudos de que realmente a pessoa não fica imune e pode se reinfectar, ou ele mesmo, o vírus, ele pode causar uma reinfecção, uma reincidência, o mesmo processo infeccioso inicial, ele se repita, sem ser por outro contágio. Doutor, você acha que daqui a um tempinho nós seremos aí, por cautela, né? Claro, já foi aconselhado isso, luvas e máscara, mas você acha que em breve talvez o governo e as prefeituras elas vão exigir que a gente saia à rua com máscara? Você acha que a gente caminha para isso, Youssef? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se você for flexibilizar, eu acho que necessariamente teria que realmente usar máscara e álcool gel, bastante álcool gel, até coletivos, tudo, né? Porque a forma de contágio é clara. A forma de contágio é muito clara. O vírus ele fica no ar, ele pode ficar no ar expelido por uma outra pessoa contaminada por 3 horas, até ele sedimentar. E ele também pode ficar em superfícies, né, também vivos, por algumas horas, depende da superfície que ele ficar, depende também da temperatura que esteja no ambiente. Então eu acredito que para você se livrar dele, a melhor medida é a prevenção. É a melhor medida, não tem, porque a contaminação ela vai ocorrer lentamente na população, naturalmente ela vai ocorrer, mas o problema é se ela não pode ocorrer de forma abrupta. Ela não pode ocorrer de forma... Então, se você for flexibilizar o isolamento de alguma forma para serviços essenciais, para uma série de outras coisas, isso aí determina o poder público, evidentemente, não é nossa função decidir sobre isso. Acataremos, evidentemente, as decisões do executivo da cidade, mas tem que ser um processo cauteloso, né? A gente sabe que isso é um processo cauteloso, mas uma hora vai ter que ocorrer. A gente sabe que o isolamento chega uma hora que ele cessa. E você precisa precisa se preparar antes do cessar. Antes de cessar, né? Tem que se preparar, exatamente. E a cautela, justamente, ter a cautela é a possibilidade de a gente abrir um pouquinho, né? Toda essa quarentena, né? A gente vê a manifestação, né, das pessoas, a gente transmitiu hoje a fala do governador Dória, as pessoas se manifestando, não, tem que liberar, nós estamos sem dinheiro, enfim. A gente vê essa impaciência das pessoas, claro que é com razão, né, tem pessoas que estão com a loja fechada, 5, 6 funcionários aí, não sabe como vai pagar, a gente sabe da situação, a gente se compadece também com a situação. Porém, é uma questão de vida, né? Uma questão de sobreviver. A adaptação é dia a dia, né, Youssef? É bem isso, é dia a dia, os médicos, cientistas, o governo vai se adaptando para a melhor solução. Isso com toda certeza. Youssef, uma pergunta também que chegou sobre a questão do remédio que algumas pessoas estão tomando. O nosso secretário, o filho foi o que tomou, o secretário do Estado de São Paulo, né? E ele falou, não, eu tomei, eu melhorei. Qual que é, vamos falar sobre cautela, tá? Qual que é a cautela com esse medicamento? Ele funciona? Ele tem um prazo para funcionar? Ele dá um risco à vida também? Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Olha, a azitromicina não faz nada. A hidroxicloroquina, os riscos dela, porque a maioria das pessoas que tomam essa medicação diariamente, por doenças do sistema imunológico, principalmente artrite reumatoide e lúpus, que tomam diariamente,
a gente sabe, os médicos que receitam essas medicações, dificilmente a pessoa tem algum problema assim, a não ser que você tome em doses altas realmente, ou tiver alguns fatores predisponentes em você. Por exemplo, você tomar cuidado, principalmente com o quê? Por causa da arritmia cardíaca. Então, uma pessoa que tem arritmia cardíaca, ela tem um quadro cardiológico tipo arritmia, ela precisa tomar muito cuidado para tomar a medicação. Agora, uma pessoa jovem, que não tenha fator nenhum além disso, aí, assim, os problemas renais, hepáticos também que não pode, você não terá problema nenhum, porque a dose que você vai tomar é uma dose tranquila, 2 comprimidos por dia, por 5 dias, para tratar os sintomas, quando você estiver com sintomas. Foi o que eles tomaram, as pessoas que você citou aí, tanto o médico infectologista quanto o médico cardiologista de São Paulo tomaram. Agora, existe um tratamento que a Índia preconizou, Sim. Que foi o tratamento preventivo, que a pessoa toma 800 miligramas no primeiro dia, quer dizer, 2 comprimidos, um de 12 em 12, e um de 400 por semana durante 7 semanas. Esse é um tratamento preventivo que eles acreditaram que deram cloroquina para todo mundo. Eles acham que a pessoa... E estão fazendo estudos se as pessoas que têm essas doenças, as quais eu citei, reumáticas, o fundo imunológico, artrite reumatoide e o lúpus, se elas têm menos propensão de ser contaminadas, ou se elas quando são contaminadas, elas não têm nenhuma sequência. A doença não se manifesta. Essa é a grande dúvida, que também já sairão trabalhos mostrando exatamente se essa é uma realidade. Perfeito. Que ocorre nessas pessoas que tomam essa medicação e não apresentam a doença. Perfeito, perfeito. Youssef, esclarecedor, muito importante. Eu quero agradecer a sua participação, muito importante para todos nós, para entender como a Unimed se preparou e está agindo nesse momento. E, claro, para tirar essas dúvidas também da população, né? A gente acompanha aí os jornais, todos eles falando, e por vezes informações cruzadas, né? E fica sempre a dúvida. O fato é que a ciência está indo à frente, sim, e cabe a nós, a cada cidadão, ter a prevenção. É o melhor caminho, né? Olha, Pois não, pode falar. Só para... As pessoas falam de tratamentos, só existem esses 2 tratamentos. Não, existe uma gama de tratamentos que estão sendo utilizados e testados nos pacientes. Além desses 2 que eu citei, corticoides, né, estão usando imunoglobulinas, né, estão usando anticorpos imunobiológicos, remédios anticâncer, né, estão usando até célula-tronco. Célula-tronco para tratamento, estão usando plasma de pacientes infectados que tenham anticorpos para dar plasma para esses pacientes infectados. Então tem uma gama de trabalhos, estudos sendo feitos e tratamentos sendo feitos. Porque numa situação complicada, um paciente que está mal, está numa UTI, então acaba sendo o seguinte: tudo que se tem notícia dos trabalhos feitos mundialmente vão ser utilizados no paciente. São momentos críticos que você toma atitude, os intensivistas estão tomando atitude. No nosso hospital, nós temos pacientes na UTI e estão tomando todas as atitudes necessárias para poder salvaguardar a vida dessas pessoas. E isso vai ocorrer naturalmente, mas os trabalhos os melhores virão futuramente, porque são esses países que passaram a pandemia maior que trarão os resultados do que eles fizeram, porque a gente só vê computa o número de mortos. E as pessoas não comentam o número de pessoas que foram salvas de uma UTI. Exato. O que fizeram para salvar. As pessoas não falam isso. E esses trabalhos mostrarão isso. Perfeito. É isso que a gente está esperando. E tem um condutor essencial e fundamental para tudo isso, né, Youssef? Que é a equipe médica, né? Que está ali acompanhando e agindo no momento certo. É crucial. Por mais que a gente tenha aí a pesquisa evoluindo, mas a gente tem a ação que é do indivíduo, que é do médico, que, olha, é nesse momento, essa dosagem, esse tratamento, quer dizer, passa de um momento para outro, isso é fundamental, a gente não pode esquecer disso, que a gente necessita do fator principal no combate, é o médico que está ali para tratar, do doente, né? Sem ele, a gente ia estar arriscando na vida, né? Então os médicos estão ali se dedicando, a gente vê que estão se dedicando 100% aí no combate e o tratamento. Na prática do dia a dia, né? Na prática do dia a dia.
Youssef, muito obrigado pela essa disposição de tempo em falar conosco. Quero dizer mais uma vez, o Youssef está nesse momento na Unimed, né? O tempo é bem relativo, né? Bergson falava sobre o tempo essencial e o tempo fundamental. Hoje, os médicos, eles vivem esse tempo acoplado um no outro. É o fundamental para todos nós, é o essencial para todos nós. Eles estão 24 horas praticamente no hospital, tratando e pensando em curar os nossos doentes. Parabéns, muito obrigado, Youssef. Eu que agradeço, Neto, Maria. Abraço para vocês aí. Boa noite. Muito obrigado. Abraço a todos da Unimed.